Paulo Antunes ajustou a gravata de seda italiana pela 10ª vez naqueles 5 minutos. Suas mãos tremiam levemente enquanto observava os detetives revisarem cada canto de seu escritório no último andar do edifício Copacabana, no centro de São Paulo. Papéis voavam, gavetas eram abertas sem cerimônia, e sua reputação de 20 anos como empresário desmoronava diante de seus olhos. Senhor Antunes, disse o delegado Fernandes ajeitando os óculos, temos evidências suficientes para prendê-lo por lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Foram encontrados documentos comprometedores em sua empresa e transferências suspeitas, totalizando 15 milhões de reais. Paulo passou a mão pelos cabelos grisalhos. Aos 45 anos, havia construído um império imobiliário do zero. Começou vendendo terrenos em Osasco e agora possuía edifícios comerciais em toda a grande São Paulo. Nunca havia quebrado uma lei sequer. Pagava seus impostos religiosamente e tratava seus funcionários com dignidade. Delegado, deve haver algum engano. Eu nunca fiz nada ilegal. Todos os meus negócios são transparentes. Os documentos dizem o contrário, replicou o detetive Silva mostrando uma pasta cheia de papéis. Contratos falsificados, notas fiscais adulteradas, contas bancárias em paraísos fiscais. Sua assinatura está em tudo. Paulo olhou os documentos com o coração disparado. Reconhecia os carimbos de sua empresa, os papéis timbrados, até mesmo o que parecia ser sua assinatura. Mas ele jamais havia visto aqueles contratos antes. Alguém havia armado uma cilada perfeita. Isso é impossível. Eu não assinei nada disso. Senhor Antunes, interveio o delegado em tom grave. Temos também o depoimento de seu contador, Roberto Mendes, confirmando que o senhor o instruiu pessoalmente sobre essas transações. O mundo de Paulo desabou. Roberto era seu funcionário há 12 anos, praticamente da família. Havia sido padrinho de batismo do filho mais novo do contador. Como era possível que Roberto estivesse mentindo sobre ele? Quero falar com meu advogado. Pode falar, mas os mandados de prisão já foram expedidos. O senhor tem o direito de permanecer calado. Enquanto o delegado lia seus direitos, Paulo tentava processar o que estava acontecendo. Sua mente de empresário trabalhava em alta velocidade, analisando cada detalhe. Quem poderia ter acesso a seus documentos? Quem conhecia suas rotinas bancárias? Quem tinha motivos para destruí-lo? Posso pegar meu celular? Perguntou quando percebeu que sua mesa estava vazia. Que celular? Questionou o detetive Silva. Meu iPhone. Sempre deixo aqui na mesa. É dourado, tem uma capinha com as iniciais RM. Os policiais se olharam. Não encontramos nenhum celular aqui. Talvez tenha deixado em casa. Paulo franziu a testa. Tinha certeza absoluta de que havia deixado o aparelho sobre a mesa antes de sair para almoçar. Naquele celular estava toda a sua vida. Contatos, e-mails, fotos e, principalmente, as gravações de suas conversas de negócios que sempre fazia como precaução. Preciso daquele telefone. Tem informações importantes que podem esclarecer essa confusão. Senhor Antunes, o senhor está sendo preso. Celulares são o menor dos seus problemas agora. 2 horas depois, Paulo estava numa cela da Delegacia da Liberdade, ainda vestindo seu terno de 3 mil reais, mas se sentindo como um criminoso comum. A cela cheirava a desinfetante barato e suor. Seus companheiros temporários eram um jovem preso por roubo e um senhor idoso, que gritava sua inocência em questões de pensão alimentícia. Seu advogado, Dr. Paulo Menezes, chegou ao final da tarde com uma expressão sombria. Paulo, a situação é grave. Os documentos parecem autênticos, as assinaturas conferem e Roberto confirmou tudo em depoimento detalhado. Paulo, você me conhece há 15 anos. Eu faria isso? Claro que não, mas precisamos de provas. Sem evidências que contradigam o depoimento de Roberto e os documentos, vai ser difícil. E meu celular? Sumiu do escritório. Tinha gravações de conversas importantes. Já informei a polícia. Vão procurar, mas isso pode demorar dias. Naquela noite, Paulo não pregou o olho. Deitado no colchão fino da cela, via sua vida passar como um filme. 20 anos construindo uma empresa respeitada, patrocinando projetos sociais no Capão Redondo, onde havia crescido
empregando centenas de pessoas. E agora, por causa de documentos falsos e um funcionário traidor, estava ali como um bandido qualquer. De manhã cedo, um guarda veio chamá-lo. Paulo Antunes, tem visita. No pequeno cubículo de visitas, esperava uma menina de cerca de 8 anos. Estava suja, com roupas rasgadas e pés descalços. Cabelos castanhos embaraçados emolduravam um rostinho magro, mas de olhos vivos e inteligentes. Nas mãos pequenas e sujas, segurava algo que fez o coração de Paulo acelerar. "O senhor é Paulo Antunes?" perguntou com voz clara, apesar da idade. "Sou eu. Quem é você?" "Meu nome é Beatriz, mas todo mundo me chama de Bia. Achei isso ontem no lixo perto do seu prédio." Colocou sobre a mesa o iPhone dourado com as iniciais RM. Paulo quase gritou de alívio. "Onde você encontrou isso?" "Na lixeira da esquina da Rua Augusta com a Consolação. Estava dentro de um saco plástico com mais coisas. Vi que era bonito e pensei que poderia vender. Mas aí vi nas notícias que você foi preso e que estava procurando um celular." "Você viu na televisão." Bia assentiu. "Eu sei ler. Sempre leio as notícias quando passo pela loja de eletrônicos. Hoje de manhã vi que você estava procurando este telefone e que é importante para provar que você é inocente." Paulo olhou para aquela menina de rua que havia decidido, por conta própria, devolver algo que poderia ter vendido por uma boa quantia. "Por que está me trazendo isso? Poderia ter vendido e comprado comida." Bia o olhou com seriedade que não combinava com sua idade. "Minha mãe sempre dizia que o que não é nosso, a gente tem que devolver." E além disso, fez uma pausa. "Você parece uma pessoa boa." "Como sabe que sou uma pessoa boa?" "Li sobre suas empresas na internet do Lan House. Vi que você constrói casas para famílias pobres e dá emprego para muita gente. Pessoas más não fazem isso." Dr. Paulo, que havia chegado minutos antes, testemunhou toda a conversa. Imediatamente pegou o celular e começou a verificar as gravações. Seus olhos se iluminaram. "Paulo, você gravou a reunião com Roberto na semana passada?" "Sempre gravo reuniões importantes, é um hábito." Paulo procurou pelos arquivos e encontrou uma gravação de 4 dias atrás. Colocou no viva voz. "Roberto, preciso que revise estes contratos antes de assinar." "Senhor Paulo, estes documentos que trouxe são um pouco diferentes do que costumamos fazer." "Tem certeza sobre essas transações?" "Que documentos? Não trouxe nada hoje. Nossa reunião era só para revisar os relatórios mensais." "Mas, senhor, o senhor não me pediu para preparar estes contratos com as empresas fantasmas?" "Roberto, do que você está falando? Que empresas fantasmas? Estou perdido." "Ah, desculpe, senhor. Acho que me confundi com outro cliente. Vamos falar só dos relatórios mesmo." Paulo e Paulo se olharam. A gravação provava que Paulo não tinha conhecimento dos documentos fraudulentos e que Roberto estava mentindo. Mas havia mais. "Bia", disse Paulo se virando para a menina, "você disse que encontrou o celular junto com outras coisas. O que mais havia no saco?" "Papéis, muitos papéis. Alguns estavam molhados, mas guardei porque pensei que podiam ser importantes." "Você ainda tem esses papéis?" "Tenho. Estão escondidos no lugar onde durmo." Dr. Paulo imediatamente solicitou que um policial fosse com Bia buscar os documentos. 2 horas depois, estavam examinando dezenas de papéis que revelavam o verdadeiro esquema. Entre os documentos havia contratos originais assinados por Roberto, mostrando as transações fraudulentas, e-mails impressos entre Roberto e empresas fantasmas, extratos bancários de contas em nome de Roberto, um caderno com anotações manuscritas detalhando como incriminar Paulo. Façamos uma brincadeira para quem lê os comentários. Escreva a palavra justiça na seção de comentários. Só quem chegou até aqui entenderá. Continuemos com a história. O delegado Fernandes teve que admitir que havia se precipitado. As evidências trazidas por Bia mudavam completamente o rumo da investigação. Roberto Mendes havia orquestrado uma fraude elaborada para roubar a empresa de Paulo e desviá-lo de qualquer suspeita. "Senhor Antunes, lamento profundamente. O senhor está livre para ir." Mas Paulo não estava pensando em ir para casa. Estava olhando para Bia,
que aguardava sentada numa cadeira da delegacia, balançando as pernas que não tocavam o chão. Bia, onde você mora? Moro na rua mesmo. Às vezes durmo na marquise da igreja do Bexiga, às vezes debaixo do viaduto do chá. Depende do dia. E sua família? Só tinha minha mãe. Ela morreu no ano passado. Era faxineira, trabalhava muito, mas ficou doente e não tinha dinheiro para se tratar. Paulo sentiu um aperto no coração. Quantos anos você tem? 8 anos. Vou fazer 9 em dezembro. E como sobrevive? Cuido de carros na rua. Às vezes peço dinheiro no semáforo. Catou do lixo coisas para vender. Sei me virar. Dr. Paulo observava a conversa em silêncio. Conhecia Paulo há anos e via aquele olhar específico que seu cliente tinha quando tomava uma decisão importante. Bia, disse Paulo se ajoelhando para ficar na altura dela. Você me salvou da cadeia. Como posso te agradecer? Não precisa me agradecer. Fiz o que era certo. Mas eu preciso fazer algo por você. Você quer continuar morando na rua? Bia pensou por um momento. Não gosto de morar na rua. É frio, é perigoso e sempre tenho fome. Mas não tenho outro lugar para ir. E se eu dissesse que você pode ter outro lugar? Como assim? Paulo respirou fundo. Não havia planejado aquilo, mas sentia que era o destino. Quero que você venha morar comigo. Posso te dar uma casa, comida, roupas, escola. Posso cuidar de você. Os olhos de Bia se arregalaram. Sério? Mas por quê? Você nem me conhece. Você me devolveu não só meu celular, mas minha liberdade, minha honra, minha vida. E além disso, fez uma pausa. Acho que você e eu podemos cuidar um do outro. Eu não sei como é morar em casa de gente rica. Você não vai morar na casa de gente rica, vai morar na sua casa, que por acaso é minha também. Bia ficou calada por um longo momento, processando a informação. Depois perguntou: Posso continuar ajudando outras pessoas na rua? Claro. Na verdade, quero que me ajude com isso. Podemos ajudar muitas pessoas juntos. Então aceito. Os trâmites legais levaram 3 semanas para serem resolvidos. Paulo teve que passar por avaliações psicológicas, assistentes sociais visitaram sua casa e Bia foi examinada por médicos para verificar sua saúde. Durante esse período, Paulo conheceu melhor a menina que havia mudado sua vida. Bia era extraordinariamente inteligente. Havia aprendido a ler sozinha, observando placas e jornais. Sabia fazer contas de cabeça melhor que muitos adultos. E mais impressionante, conhecia cada morador de rua do centro de São Paulo pelo nome. Como você sabe tantas coisas? Perguntou Paulo num dos almoços que faziam juntos enquanto esperavam a liberação da guarda. Na rua a gente aprende rápido ou morre, respondeu Bia com naturalidade assustadora. E minha mãe sempre dizia que estudar era a única forma de sair da pobreza. Então eu estudava sozinha. Onde você estudava? Na biblioteca pública, no Lan House, quando tinha dinheiro. Às vezes colava em alguma escola e escutava as aulas por trás da janela. Paulo ficou impressionado. Aquela menina tinha uma determinação e uma inteligência que a maioria dos adultos não possuía. Quando finalmente pôde levar Bia para casa, Paulo havia transformado completamente um dos quartos de seu apartamento na Vila Madalena. Comprou móveis coloridos, livros infantis, brinquedos e roupas. Mas o que mais emocionou Bia não foram os presentes materiais. Esse é seu quarto, disse Paulo abrindo a porta. Bia entrou devagar, tocando cada objeto como se fosse frágil demais para suas mãos. Parou diante da cama com lençóis limpos e macios. É toda minha? Toda sua. E posso dormir aqui todos os dias? Todos os dias. E você não vai me mandar embora se eu fizer alguma coisa errada? Paulo se ajoelhou diante dela. Bia, escute bem. Esta é sua casa agora. Não importa que erros você cometa. Não importa que problemas apareçam, você vai continuar sendo minha filha. Sua filha? Se você quiser. Estou começando os papéis para te adotar legalmente. Pela primeira vez desde que a conheceu, Bia chorou. Não de tristeza, mas de alívio. Abraçou Paulo como se ele fosse a única coisa sólida num mundo que havia sido muito instável por muito tempo. A adaptação não foi fácil para nenhum dos dois.
Paulo nunca havia cuidado de uma criança, e Bia nunca havia vivido dentro de casa. Os primeiros dias foram cheios de pequenos acidentes e descobertas. Bia não sabia usar o chuveiro e teve medo do barulho do secador de cabelo. Paulo não sabia pentear cabelo de menina e queimou a primeira tentativa de panqueca. Mas eles riram de cada erro e aprenderam juntos. Você não pode dormir no chão, disse Paulo na primeira noite, quando encontrou Bia dormindo ao lado da cama, enrolada numa manta. Tenho medo de estragar a cama, é muito bonita. A cama é para usar, não para decorar. E você não vai estragar nada. Levou 3 noites para Bia se sentir confortável dormindo na cama, e mais 2 semanas para parar de esconder comida debaixo do colchão. Bia, por que você está guardando comida aqui? E se acabar? E se amanhã não tiver mais? Sempre vai ter comida aqui. Sempre. Como você sabe? Porque agora somos uma família, e famílias cuidam uma das outras. 1 mês depois de Bia se mudar, Paulo decidiu que era hora de apresentá-la ao mundo. A primeira saída oficial foi para a empresa. Bia conheceu todos os funcionários, que ficaram encantados com sua inteligência e personalidade. Senhor Paulo, disse Margarete, sua secretária, ela é adorável e muito esperta. É mesmo. Bia, quer contar para a Margarete o que descobriu sobre o sistema de segurança? O sistema tem uma falha no 3º andar. As câmeras não cobrem o corredor dos fundos completamente. Alguém poderia entrar por lá sem ser visto. Margarete olhou surpresa para Paulo. Ela tem razão. Como descobriu isso? Ando observando desde que chegamos, respondeu Bia naturalmente. Na rua a gente aprende a ver essas coisas. Paulo percebeu que Bia não estava apenas sendo inteligente, estava inconscientemente protegendo ele e a empresa. Sua experiência de rua havia desenvolvido nela um instinto de segurança aguçado. Naquela noite, durante o jantar, Paulo teve uma conversa séria com Bia. Você sabe que não precisa mais ficar alerta o tempo todo, né? Está segura agora. Eu sei, mas é difícil parar. Na rua, se você não prestar atenção, coisas ruins acontecem. Que tipo de coisas ruins? Bia ficou quieta por um momento. Pessoas que machucam crianças, gente que rouba, policiais que batem, outros meninos de rua que tomam sua comida. Paulo sentiu o coração doer. Aquela menina de 8 anos havia vivido uma realidade que ele nem conseguia imaginar. Bia, prometo que você nunca mais vai passar por nada disso. Como você pode prometer? Você não controla tudo. Você tem razão, mas posso prometer que vou fazer tudo o que estiver no meu poder para te proteger. Bia assentiu. Tá bom. E eu prometo proteger você também. Me proteger de quê? De pessoas como o Roberto. Eu sei reconhecer quando alguém está mentindo. Como sabe? Na rua você aprende. Quando alguém diz que vai te ajudar, mas está pensando em te fazer mal, dá para perceber pelos olhos. 3 meses depois, a vida de Paulo e Bia havia encontrado um ritmo. Ela estava matriculada na melhor escola particular da Vila Madalena, mas insistiu em continuar visitando os amigos de rua nos fins de semana. Não posso esquecer dele só porque agora tenho uma casa, explicou quando Paulo perguntou por que queria voltar ao centro. Não é esquecer, é seguir em frente. Seguir em frente não significa deixar as pessoas para trás. Significa levar elas junto quando possível. Paulo ficou impressionado com a sabedoria daquela criança. Decidiu apoiar sua vontade de ajudar outros meninos de rua. O que você acha de criarmos um projeto para ajudar crianças em situação parecida com a sua? Os olhos de Bia se iluminaram. Sério? Podemos fazer isso? Claro. Você pode me ajudar a entender do que eles mais precisam. Precisam de comida, de um lugar seguro para dormir e de alguém que acredite neles. Então vamos fazer isso acontecer. O projeto Beatriz foi lançado 6 meses depois. Era um abrigo temporário para crianças de rua, com programas de educação, alimentação e reintegração social. Bia participava ativamente, ajudando outras crianças a se adaptarem e identificando casos que precisavam de atenção especial. Como você sabe que o João está mentindo sobre a idade? Perguntou Paulo, observando Bia conversar com um menino novo no projeto. Ele disse que tem 12 anos, mas ainda tem dentes de leite e não conhece as ruas direito. Deve ter uns 9.
Por que mentiria sobre a idade? Meninos mais velhos conseguem trabalhos melhores na rua. É uma questão de sobrevivência. Paulo cada vez mais se impressionava com a capacidade de Bia de entender o mundo ao seu redor. Ela não era apenas uma criança que havia crescido na rua. Era uma criança excepcionalmente inteligente, que havia transformado experiências difíceis em sabedoria. Um ano após a prisão injusta, Paulo estava em seu escritório, assinando os documentos finais da adoção de Bia, quando ela entrou correndo. Papai, papai, chegou um envelope para você. Era a primeira vez que ela o chamava de papai. Paulo sentiu os olhos marejarem. O que disse? Chamei você de papai. Pode. Claro que pode. É isso que sou mesmo. Bia sorriu e entregou o envelope. Era da Justiça Federal, informando que Roberto Mendes havia sido condenado a 8 anos de prisão por fraude, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. O caso havia sido encerrado completamente. Agora acabou de verdade, disse Paulo. Acabou a parte ruim, corrigiu Bia. A parte boa está só começando. Façamos outra brincadeira para quem só revisa a caixa de comentários. Escrevam a palavra esperança. Os que chegaram até aqui entenderão a piada. Continuemos com a história. 2 anos depois, Paulo e Bia eram uma família consolidada. Ela estava no 4º ano do ensino fundamental e era uma das melhores alunas da escola. Mas sua verdadeira paixão continuava sendo o projeto social. Papai, acho que devíamos expandir o projeto, disse Bia durante o café da manhã, numa manhã de sábado. Expandir como? Tem muita gente adulta na rua também. Não são só crianças, e tem famílias inteiras. Você está certa. O que propõe? Podíamos fazer um centro maior com espaços para famílias, cursos profissionalizantes e até um consultório médico. Paulo sorriu. Aos 10 anos, Bia pensava como uma assistente social experiente. É uma ótima ideia. Vamos fazer um plano. O Centro de Acolhimento Beatriz foi inaugurado no ano seguinte. Era um complexo de 3 prédios no Bela Vista, que atendia famílias inteiras em situação de rua. Oferecia moradia temporária, cursos profissionalizantes, acompanhamento médico e psicológico e programas de reinserção social. Na inauguração, o prefeito de São Paulo fez um discurso elogiando o projeto. Jornalistas entrevistaram Paulo sobre sua motivação para ajudar pessoas em situação de rua. Senhor Antunes, o que o levou a criar este centro? Minha filha me ensinou que nossa responsabilidade não termina quando nossas próprias necessidades estão atendidas. Termina quando todos ao nosso redor também estão bem. E o que a Beatriz acha de ter um centro com seu nome? Paulo olhou para Bia, que estava conversando com algumas crianças que seriam atendidas pelo centro. Por que não pergunta para ela? O repórter se aproximou de Bia com o microfone. Beatriz, como se sente por ter um centro com seu nome? O nome não importa, respondeu Bia com seriedade. O que importa é que agora tem mais pessoas que não vão dormir na rua hoje à noite. Você se arrepende de ter devolvido o celular do seu pai? Poderia ter vendido e comprado muitas coisas. Bia olhou para Paulo e sorriu. Se eu tivesse vendido aquele celular, teria comprado comida por uns dias, mas devolvendo ele, ganhei uma família para sempre, e agora posso ajudar centenas de pessoas. Foi o melhor negócio da minha vida. O repórter ficou sem palavras. Uma criança de 10 anos havia dado uma lição de economia social que a maioria dos adultos não entenderia. Naquela noite, já em casa, Paulo e Bia se sentaram no sofá para assistir o noticiário que cobriu a inauguração. Bia, posso te perguntar uma coisa? Claro. Quando você me trouxe o celular na delegacia, já sabia que eu ia te adotar? Não sabia. Nem estava pensando nisso. Então por que fez? Bia pensou por um momento. Porque minha mãe sempre dizia que quando a gente faz a coisa certa, coisas boas acontecem. Não necessariamente para a gente, mas para todo mundo. Sua mãe era sábia. Era. Ela dizia também que a gente não ajuda pessoas para receber coisas em troca. A gente ajuda porque é assim que o mundo fica melhor. Paulo abraçou sua filha. Ela teria muito orgulho de você. E de você também. Você poderia ter me dado uma casa e parado por aí, mas você fez muito mais.
Está ajudando todo mundo que encontra pelo caminho. Aprendi isso com você. Não, você já sabia. Eu só te lembrei. 5 anos depois da prisão injusta, Paulo estava no palco do auditório da PUC-SP, recebendo o prêmio de empresário social do ano. Bia, agora com 13 anos, estava na plateia sorrindo orgulhosa. Durante seu discurso de agradecimento, Paulo contou toda a história. Há 5 anos eu era um empresário bem-sucedido, mas vazio por dentro. Construía prédios, mas não construía relações. Acumulava dinheiro, mas não acumulava amor. Então, numa manhã de segunda-feira, fui preso injustamente por crimes que não cometi. A plateia murmurou solidariedade. Estava perdendo tudo o que havia construído por causa de documentos falsificados e um funcionário traidor. Mas então, uma menina de 8 anos apareceu numa delegacia com meu celular perdido. Paulo olhou para Bia na plateia. Ela poderia ter vendido aquele aparelho e comprado comida por semanas. Em vez disso, decidiu fazer a coisa certa. Que ao fazer a coisa certa, não apenas me salvou da prisão, mas me ensinou o verdadeiro significado do sucesso. O sucesso não é o que você acumula, é o que você compartilha. Não é quantos prédios você constrói, mas quantas vidas você toca. Não é quanto dinheiro você tem no banco, mas quantas pessoas você tira da rua. A plateia se levantou para aplaudir. Hoje, 5 anos depois, temos um centro que já atendeu mais de 2.000 pessoas. Temos 450 funcionários, a maioria ex-moradores de rua. E temos uma família que começou numa delegacia e se tornou a coisa mais importante da minha vida. Paulo fez uma pausa, emocionado. Beatriz me ensinou que às vezes você perde tudo para descobrir o que realmente vale a pena ter. E que o melhor investimento que você pode fazer não é em ações ou imóveis, mas em pessoas. Depois da cerimônia, pai e filha caminharam pelas ruas de São Paulo. Era uma tradição deles. Sempre que algo importante acontecia, caminhavam pelo centro da cidade onde tudo começou. Papai, posso te contar um segredo? Disse Bia, enquanto passavam pela mesma esquina onde havia encontrado o celular anos atrás. Claro. Naquela dia na delegacia, quando te trouxe o celular, eu não sabia que você era inocente. Paulo parou de caminhar. Como assim? Eu não sabia se você era culpado ou inocente. Só sabia que aquele celular era seu e que deveria devolvê-lo. Mas você disse que acreditava que eu era uma pessoa boa. Disse isso porque vi como você me tratou. Não importava se você tinha feito coisas ruins antes. Você estava sendo bom comigo naquele momento. Paulo ficou calado, processando aquela revelação. Bia, você quer dizer que me ajudou mesmo sem saber se eu merecia ajuda? Todo mundo merece ajuda, papai. E todo mundo merece uma segunda chance. E se eu realmente fosse culpado? Aí você ia aprender a ser uma pessoa melhor na prisão. E quando saísse, ainda ia ter alguém que acreditasse em você. Paulo abraçou sua filha ali mesmo, no meio da calçada movimentada. Como você ficou tão sábia? Minha mãe dizia que sabedoria não vem da escola, vem de prestar atenção no mundo e tentar entender por que as pessoas fazem o que fazem. E o que você entende sobre as pessoas? Que a maioria quer ser boa, mas às vezes não sabe como. E que quando alguém é verdadeiramente mau, geralmente é porque alguém foi mal com ele primeiro. Naquela noite, em casa, Paulo estava no escritório trabalhando nos planos para um novo centro de acolhimento, quando Bia apareceu na porta. Papai, está ocupado? Nunca estou ocupado demais para você. Queria te agradecer. Me agradecer por quê? Por ter me dado não só uma família, mas um propósito. Um propósito? Antes eu só sobrevivia. Acordava todo dia pensando onde ia conseguir comida, onde ia dormir, como ia me proteger. Agora acordo pensando em como posso ajudar alguém. Paulo se emocionou. Você sempre teve esse coração, Bia. Eu só te dei a oportunidade de usá-lo. E você? Está feliz? Mais feliz do que jamais pensei que poderia ser. Mesmo depois de tudo que passou? Especialmente depois de tudo que passei. Se não tivesse sido preso injustamente, nunca teria te conhecido. E conhecer você foi a melhor coisa que já me aconteceu. Bia sorriu e se aproximou para abraçá-lo. Papai? Diga.
Promete que nunca vamos parar de ajudar as pessoas? Prometo. Esse é nosso trabalho agora. Não é trabalho, corrigiu Bia. É quem somos. 10 anos depois, Paulo, agora com 55 anos, caminhava pelos corredores do complexo social que havia se tornado referência nacional. O que começou como um pequeno projeto havia crescido para 5 centros espalhados por São Paulo, atendendo mais de 5.000 pessoas por ano. Bia, aos 18 anos, cursava serviço social na USP e já era considerada uma das maiores especialistas do país em reintegração de população em situação de rua, apesar da pouca idade. Papai, recebemos o relatório do Ministério Público, disse Bia, entrando no escritório com uma pasta nas mãos. Nosso índice de reintegração social é de 85%. Isso é extraordinário. Mas ainda temos 15% que não conseguimos ajudar completamente. Paulo sorriu. Mesmo depois de todos esses anos, Bia ainda não se satisfazia em ajudar apenas a maioria. Queria ajudar todos. Bia, você salvou milhares de vidas. Não pode se culpar pelos casos que não deram certo. Não me culpo. Só quero fazer melhor. Naquele momento, bateram na porta. Era Margarete, agora diretora administrativa do projeto, com um visitante. Senhor Paulo, senhora Beatriz, tem alguém aqui que quer conhecê-los. Entrou um homem de cerca de 30 anos, bem vestido, carregando um bebê nos braços. Ao lado dele, uma mulher jovem sorria timidamente. Meu nome é Carlos Silva, disse o homem. Vim agradecer vocês. Agradecer por quê? Perguntou Bia. Há 10 anos eu tinha 8 anos e morava na rua. Fui um dos primeiros atendidos pelo Centro Beatriz. Vocês me deram abrigo, educação e principalmente esperança. Paulo e Bia se olharam emocionados. Hoje sou formado em engenharia pela Poli, trabalho numa empresa de energia renovável e acabei de me casar. Ele olhou para a esposa e o bebê. Queria que conhecessem minha família. Como se chama o bebê? Perguntou Bia. Paulo Antunes Silva, respondeu Carlos. Em homenagem ao homem que me ensinou que todo mundo merece uma segunda chance. E Beatriz Antunes Silva, completou a esposa, em homenagem à menina que mostrou que idade não importa quando você quer fazer a diferença no mundo. Bia começou a chorar. Não de tristeza, mas de uma alegria profunda de ver que o trabalho deles estava criando um ciclo infinito de bondade. Naquela tarde, após Carlos e sua família irem embora, Paulo e Bia se sentaram no terraço do centro, observando as crianças brincarem no pátio. Sabe o que mais me emociona nisso tudo? Disse Paulo. O quê? Que você transformou um ato simples de honestidade numa revolução social. Não fiz sozinha. Você deu o primeiro passo, devolveu um celular quando poderia tê-lo vendido, e esse único ato de integridade mudou milhares de vidas. Bia observou as crianças brincando. Algumas eram filhos de funcionários do centro, outras eram atendidas pelos programas sociais. Todas brincavam juntas, sem distinção de classe social. Você acha que minha mãe ficaria orgulhosa? Perguntou Bia. Tenho certeza que ela está orgulhosa. Onde quer que esteja, ela sabe que a filha dela não apenas sobreviveu, mas floresceu e ajudou outros a florescer também. E você, papai? Algum arrependimento? Paulo pensou por um momento. O único arrependimento que tenho é não ter sido preso antes, disse rindo. Como assim? Se não tivesse sido preso, nunca teria te conhecido. E sem você, minha vida seria boa, mas não seria completa. Bia se levantou e abraçou seu pai. Obrigada por ter acreditado numa menina suja de 8 anos com um celular nas mãos. Obrigado por ter me ensinado que às vezes você precisa perder tudo para encontrar o que realmente importa. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, pai e filha ficaram ali, observando em silêncio o mundo que haviam ajudado a transformar. No pátio abaixo, uma nova geração de crianças brincava em segurança, alimentadas, educadas e amadas. 15 anos depois, o legado. A Fundação Paulo e Beatriz Antunes havia se tornado uma das maiores organizações sociais do Brasil. Com 30 centros espalhados por 15 estados, já havia atendido mais de 50.000 pessoas. Paulo, agora aposentado dos negócios imobiliários,
Dedicava-se integralmente ao projeto social. Bia, aos 23 anos, era doutoranda em políticas públicas e reconhecida internacionalmente por suas pesquisas sobre erradicação da pobreza urbana. Numa manhã de setembro, eles estavam no auditório principal da Fundação para o lançamento de um novo programa, Segundas Chances, que oferecia microcrédito e mentoria para ex-moradores de rua que queriam abrir pequenos negócios. Senhoras e senhores, disse Paulo ao microfone, há 15 anos, uma menina de 8 anos me ensinou a lição mais importante da minha vida, que nossa riqueza não se mede pelo que acumulamos, mas pelo que compartilhamos. A plateia, formada por empresários, políticos, funcionários da fundação e pessoas atendidas pelos programas, escutava em silêncio respeitoso. Hoje temos o orgulho de anunciar que nossa fundação se tornou autossustentável. Os negócios sociais que criamos geram receita suficiente para manter todos os nossos programas funcionando sem depender de doações. Aplausos preencheram o auditório. Mas o mais importante não são os números, são as histórias. Como a do Carlos Silva, que hoje é diretor de uma empresa de energia limpa. Como a da Fernanda Santos, que saiu das ruas e hoje é professora numa das nossas escolas. Como a do João Oliveira, que abriu uma padaria que emprega 12 ex-moradores de rua. Paulo fez uma pausa e olhou para a Bia, que estava na primeira fila. Cada uma dessas histórias começou com um ato simples. Alguém decidindo fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém estava olhando. Por isso, anunciamos também hoje a criação do Instituto Beatriz Antunes de Ética e Cidadania, que oferecerá bolsas de estudo integrais para jovens que demonstrem não apenas excelência acadêmica, mas principalmente caráter íntegro. Quando Paulo terminou seu discurso, Bia subiu ao palco. Aos 23 anos, havia se tornado uma mulher confiante, mas mantinha a mesma sinceridade e simplicidade de quando criança. Há 15 anos, começou ela, eu era uma menina de rua que encontrou um celular no lixo. Poderia tê-lo vendido e comprado comida por algumas semanas. Em vez disso, decidi devolvê-lo ao dono. Muitas pessoas me perguntam por que fiz isso. A resposta é simples. Minha mãe me ensinou que o que não é nosso deve ser devolvido. Mas há outra resposta, mais profunda. Eu acreditava que fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil, sempre leva a consequências boas. Bia olhou para a plateia fazendo contato visual com várias pessoas. 15 anos depois, posso dizer que estava certa. Aquele celular me trouxe não apenas uma família, mas um propósito. Me ensinou que nossa responsabilidade uns com os outros não termina quando nossas necessidades estão atendidas. Hoje, 50 mil pessoas têm uma vida diferente porque decidi devolver um telefone. Não estou contando isso para me gabar, mas para mostrar como pequenos atos de bondade podem criar ondas enormes de transformação. A plateia se levantou para aplaudir. Por isso, meu desafio para todos vocês é simples. Encontrem seu celular no lixo. Encontrem aquela oportunidade de fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém está olhando. Porque nunca sabemos quantas vidas podemos transformar com um único ato de integridade. Após o evento, pai e filha caminharam pelas ruas do centro de São Paulo. Era uma tradição que mantinham há anos, sempre que algo importante acontecia. Bia, tem uma coisa que nunca te contei, disse Paulo quando passaram pela mesma esquina onde ela havia encontrado o celular anos atrás. O que é? Naquela primeira noite que você passou em casa, eu não dormi. Fiquei pensando se estava fazendo a coisa certa, se seria capaz de cuidar de uma criança. E o que concluiu? Que não importava se eu era capaz. O que importava era que você precisava de alguém e eu estava disposto a aprender. E aprendeu? Ainda estou aprendendo. Todos os dias você me ensina algo novo sobre coragem, sobre generosidade, sobre não desistir das pessoas. Pararam em frente ao primeiro centro que haviam criado. Agora havia uma placa de bronze na entrada. Centro de Acolhimento Beatriz, onde tudo começou. Sabe qual é minha parte favorita de toda essa história? Perguntou Bia. Qual? Que começou com uma injustiça. Você foi preso injustamente. Eu estava vivendo na rua injustamente. E em vez de deixar isso nos endurecer,
Decidimos usar essas experiências para combater outras injustiças. Transformamos nossa dor em propósito. Exato. E agora outras pessoas podem fazer o mesmo. Naquele momento, uma menina de cerca de 10 anos se aproximou deles. Estava limpa e bem vestida, mas havia algo em seus olhos que Bia reconheceu imediatamente. Com licença, disse a menina timidamente. Vocês são o Sr. Paulo e a Dona Beatriz da Fundação? Somos, respondeu Bia se ajoelhando para ficar na altura da menina. Como você se chama? Júlia. Eu queria agradecer vocês. Agradecer por quê? Minha família estava morando na rua. Meu pai perdeu o emprego, minha mãe ficou doente e não tínhamos para onde ir. Vocês nos ajudaram. Agora meu pai trabalha na padaria do João. Minha mãe está se tratando no posto de saúde do centro e eu estou na escola. Bia se emocionou. E o que você quer ser quando crescer? Quero ser igual vocês. Quero ajudar outras famílias que estão passando o que nós passamos. Sabe o que precisa fazer para isso? Perguntou Paulo. Estudar muito. Estudar é importante, mas o mais importante é sempre fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil. Júlia assentiu seriamente. Como vocês fizeram? Exato, disse Bia. E quando você crescer vai encontrar sua própria forma de ajudar. Pode não ser igual à nossa, mas vai ser especial porque vai ser sua. Depois que Júlia foi embora, Paulo e Bia continuaram caminhando em silêncio. Bia, posso te fazer uma última pergunta? Disse Paulo quando chegaram ao carro. Claro. Se você pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo? Devolveria o celular sabendo tudo o que ia acontecer? Bia não hesitou nem um segundo. Faria tudo exatamente igual. Porque aprendi que a felicidade verdadeira não vem de ter o que você quer, mas de usar o que você tem para ajudar outros a ter o que precisam. Mesmo sabendo que significa abrir mão de uma vida mais simples e fácil? Papai, qual vida é mais fácil? A vida de quem só pensa em si mesmo e vai dormir todas as noites sabendo que poderia ter ajudado alguém, mas não ajudou? Ou a vida de quem se cansa todos os dias tentando fazer o mundo um pouco melhor? Paulo sorriu. Mesmo depois de todos esses anos, Bia ainda conseguia o surpreender com sua sabedoria. Você tem razão. A vida mais difícil é aquela em que você não faz diferença na vida de ninguém. E nós fizemos diferença, não foi? Fizemos mais que diferença. Provamos que uma única escolha correta pode mudar o destino de milhares de pessoas. Enquanto dirigiam de volta para casa, Bia olhou pela janela as ruas de São Paulo. Em algum lugar daquela cidade, havia outras crianças como ela havia sido um dia. Em algum lugar, havia outras pessoas como Paulo havia sido, bem-sucedidas, mas vazias. Em algum lugar, alguém estava prestes a fazer uma escolha que poderia mudar tudo. Papai? Sim? Obrigada por ter me ensinado que riqueza não é o que você tem no banco, mas quantas vidas você toca. Obrigado por ter me ensinado que coragem não é não ter medo, mas fazer a coisa certa mesmo com medo. E obrigada por ter me mostrado que família não é só quem nasce com você, mas quem escolhe ficar com você. E obrigado, disse Paulo com a voz embargada, por ter me salvado não apenas da prisão, mas de uma vida sem significado. 20 anos haviam se passado desde aquela manhã, quando uma menina de 8 anos decidiu devolver um celular encontrado no lixo. Aquela decisão simples havia se transformado numa revolução silenciosa que tocou centenas de milhares de vidas. E o mais bonito de tudo era que a revolução estava apenas começando. Porque cada pessoa ajudada pela Fundação levava consigo não apenas uma nova chance na vida, mas uma lição sobre o poder transformador de fazer a coisa certa. Nas paredes do escritório principal da Fundação, havia uma frase emoldurada que resumia toda a filosofia do trabalho que faziam. Às vezes você perde tudo para descobrir o que realmente vale a pena ter. E às vezes você encontra uma família no lugar mais improvável, numa cela de delegacia, com um celular nas mãos e amor no coração. Afim, obrigado por assistir este vídeo. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de dar like, se inscrever no canal e deixar um comentário com seu nome e de onde me escuta.
Compartilhe com alguém que precisa acreditar que fazer a coisa certa sempre vale a pena. Obrigado pela companhia, um abraço e até a próxima.